necessariamente trata das ideias, das atitudes, das ações e propicia o entrelaçamento da vida de uma pessoa com a sua época e com a interpretação dos fatos e das coisas. Então, é parte de construção de um trabalho de vida. Sinto-me profundamente feliz por haver participado dessas buscas naqueles dias já longínquos da minha e da sua juventude. Esse livro, por certo, será um documentário. Principalmente, eu diria que a cereja em cima do bolo da obra é os bastidores do espiritismo. E ele narra acontecimentos que se deram nos porões do espiritismo e que trazem profunda relevância e até para a nossa compreensão do espiritismo, ou pelo menos daquilo que deveria ser o espiritismo. Dando-nos uma linha a ser seguida quando queremos conhecer o movimento espírita verdadeiramente. É um trabalho muito especial e que eu recomendo a leitura. E nesse livro, César nos traz a sua larga experiência. Isso é muito bom para todos nós que somos aprendizes. Perry também é um aprendiz. E é um aprendiz que executa uma tarefa, que executou uma tarefa e que executa até hoje com as suas palestras, com as suas viagens espíritas, enfim. Perry, bem a exemplo de Galileu, ele continua se movendo. É um trabalho admirável. E aí, sem dúvida nenhuma, ficou claro que era necessário fazer um entrelaçamento, né, das várias nuances da nossa existência, desde a valorização da família, dos nossos ascendentes, as experiências profissionais, as experiências espíritas, o conhecimento do mundo. E agora com este livro, nos trazendo grandes reflexões, grandes experiências. Aqueles momentos foram momentos desafiadores. Uma vez que a obra deixa bastante claro alguns tantos desvirtuamentos que se deram na doutrina dos espíritos. Eu diria que o livro é mais do que uma necessidade, é uma obrigação para quem quiser entender o que é o espiritismo e principalmente o que tem sofrido o espiritismo no Brasil. E aproveitem para beber nesta água cristalina das exemplificações e experiências dessa época. Formulo votos do coração e do pensamento para que a obra atinja o seu mistério, consolar, iluminar e historiar as dificuldades, as alegrias, os desafios que constituem o empreendimento em torno de todo o ideal de enobrecimento humano. É por isso que o livro ficou assim mais denso, mais longo, para que reunisse todas essas experiências de uma vida que tem sido relativamente longa já. Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui para mais um programa Memórias e Reflexões, sempre na companhia do César Perry de Carvalho, ex-presidente da FEB, Federação Espírita Brasileira, e da USE São Paulo. Este programa teve origem a partir do momento que eu fiz a primeira grande e demorada entrevista com seu César Perry, e ele me presenteou
com a dedicatória maravilhosa, o livro Memórias e Reflexões, Pelos Caminhos da Vida, Memórias e Reflexões, que é uma autobiografia de seu César Perry, só que eu reputo essa obra como um fragmento grande da história do espiritismo no Brasil. É um livro, sim, de historiografia, de memória, que deve ser compulsado para quem quiser compreender os meandros, os subterrâneos desse nosso movimento espírita maravilhoso, mas com tantos eventos, né, impactantes. E o César Perry conheceu o movimento espírita por dentro, né, como dirigente das maiores instituições do Brasil. Então, por isso que eu reputo a importância de uma obra como essa. O nosso programa vai sempre ao ar, todo segundo sábado do mês, às 20 horas, né? E a gente está aqui conversando com o senhor César Perry, que já esteve por 2 vezes aqui em Recife, na nossa Casa dos Humildes, né? Palestrando, fazendo estudo em grupo, com debate. César Perry é impressionante, né? O César Perry é aquela figura, né? Imponente, um homem alto, revela um ar de timidez, né? Um pouco sisudo, mas quando você se aproxima, seu César é uma pessoa afável, uma pessoa maravilhosa, né? E discorre com conhecimento de causa em tudo que ele se propõe a discorrer, seja evangelho, seja doutrina, seja ciência, filosofia, né? É um homem realmente com conhecimento polimorfo, né? Então vamos aproveitar na noite de hoje. Quando o César Perry entrar aqui, eu vou discriminar para vocês qual é o tema da noite, né? Ok? Então, meus amigos, vamos iniciar nossa reunião elevando o pensamento a Deus, agradecendo ao nosso Pai de bondade infinita por mais essa oportunidade de mergulharmos na memória do Espiritismo no Brasil e aprender com o passado para fazer bem o presente com vistas ao futuro de bênçãos. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Bem, meus queridos irmãos, então, deixa eu colocar aqui conosco, seu César Perry, né? Está aqui na fila esperando, né? 2 minutinhos. Bem, meus queridos amigos e irmãos, já estamos aqui na companhia de seu César Perry, programa Memórias e Reflexões, que é nada mais, nada menos, né, que uma entrevista, um bate-papo sobre a obra autobiográfica Pelos Caminhos da Vida, Memórias e Reflexões. Quando eu fiz a primeira grande entrevista com o seu César Perry me presenteou com a obra e logo eu vi que era uma obra de muita importância para a memória do Espiritismo no Brasil. Mas antes de mais nada, deixa eu dar boa noite a seu César. Meu amigo, tudo bom, seu César? Como é que o senhor vai? Boa noite, Bruno. Boa noite a todos os internautas que nos acompanham. Graças a Deus está muito bem e à disposição para o diálogo de hoje. Seu César Perry, a gente na noite de hoje vai entrar num momento das suas memórias, né, importante, uma figura que teve importância também no movimento espírita brasileiro, que é Altivo Panfiro. Ele foi uma pessoa que lhe deu muito apoio também. Seu César, quando o senhor conheceu Altivo Panfiro? Olha, nós conhecemos o Altivo no ano de 1974, no Rio de Janeiro, porque naquela época nós íamos com muita frequência ao Rio, em função de familiares que nós tínhamos lá, e também porque o Altivo já estava dando uma certa assistência, um apoio ao nosso tio médico, Lorival Pérez Chefali, que se encontrava já portador de uma enfermidade grave, e o Altivo estava sempre visitando e o apoiando. Foi ali que nós tivemos o nosso primeiro contato com o Altivo Panfiro. Seu César, era o ano de 1974, né? Isso. Quando o senhor conheceu Altivo Panfiro. Ele foi o fundador e também presidente do CELD, o Centro Espírita Leão Denis. Seu César, para a gente do movimento espírita,
é um centro referência no Brasil. Eu queria que o senhor falasse desse trabalho do Altivo no CELD, no Centro Espírita Leão Denis, mas também, né, sobre esse centro espírita que é referência para todos nós. Então, naquela época, em 1974, nós já fomos conhecer o Centro Espírita Leão Denis, localizado no bairro de Bento Ribeiro, né, no Rio de Janeiro, bem distante do centro da cidade. Já tinha uma sede boa e ali era um local importante, porque ele estimulava o estudo do Espiritismo, com base nas obras de Kardec, tinha reuniões públicas de estudo, e sábado ele tinha uma reunião pública, a sábado à tarde, aliás, em dois horários, hein, no final da tarde e à noite, porque era um público numeroso que costumava comparecer. E lá tinha os expositores da casa e alguns convidados, que falavam também sobre o Livro dos Espíritos, e depois tinha uma manifestação espiritual através do médium Altivo Panfiro e aplicação de passes. E nós, desde o início, fomos frequentemente convidados para vir de Araçatuba, estado de São Paulo, ir até o Rio de Janeiro, para fazer palestras nessas reuniões de sábado. Então, foi aí que nós conhecemos, né, esse centro e de algumas lideranças da cidade do Rio de Janeiro que eram ligadas ao Altivo Panfiro. Seu César, o Centro Espírita Leão Denis não é apenas reverenciado como um centro, modelo no Brasil, mas também, seu César, pela sua extraordinária editora, a editora CELD. É mesmo uma das editoras mais respeitáveis do Brasil, seu César? Sem dúvida. A editora do Centro Espírita Leão Denis é muito valorizada e respeitada até hoje. E ela nasceu depois que nós conhecemos o Altivo. Então, nós vimos aí os primeiros passos, né? E é interessante que ele estava muito preocupado em publicar a obra de Leon Denis, né, que estava no domínio público, de Gabriel Delany, e depois ele contou com o apoio de outros companheiros que publicaram alguma coisa sobre Ivone do Amaral Pereira, porque tinha uma sobrinha da Ivone que frequentava esse centro, também traduções feitas pelo José Jorge, né, do francês para o português, ou seja, essa editora foi crescendo e lançando, inclusive, obras de Allan Kardec. Seu César, não apenas a atividade do CELD, né? O Altivo Panfiro, claro, era um homem que se dedicou muito à caridade, né? Inclusive, Sim, ele tinha um trabalho de caridade, né, com a população carente do bairro do Malé. O senhor conheceu isso isso. também? Conheci, sim. Era uma atividade grande que era mantida durante todo o dia de domingo, né? Era um local tipo de uns galpões muito grandes que eles davam atendimento às famílias, né? Atendimento assistencial, atendimento medicamentoso de saúde, mediante receitas, e a parte doutrinária também. O bairro da Malé era um pouquinho mais adiante que Bento Ribeiro, encostado na chamada Vila Militar do Rio de Janeiro. Então, foi um trabalho muito expressivo esse que ele executava nesse local, nessa dependência, né, do Leon Denis, no bairro da Malé. Seu César, aí com suas constantes idas ao Rio de Janeiro, não é? E através da sua amizade com Altivo Panfiro, o senhor também entreteu relação com alguns espíritas denomeada para todos Sim, nós, né? Eu podia aqui pontuar alguns, seu César, o senhor falar da sua relação com alguns desses, pode ser? lógico, estamos à disposição. Vamos lá, né? Porque tem gente muito boa, né? Diolinda Amorim, Newton Boechat, Ivone do Amaral Pereira, Cecília Paiva, José Jorge. Vamos começar pelo o grande jornalista, né? Deolindo Amorim, amigo de Herculano Pires.
Como é que foi esse contato, não é? Essa relação sua com Deolinda Amorim, seu César? Então, nós fomos levados pelo altivo a visitar o apartamento de Deolinda Amorim, da sua esposa, Dona Delta, né? E eles nos receberam muito bem, o casal. E, em função dessa amizade que se estabeleceu, nós, inclusive, levamos Deolinda Amorim no ano de 1980 a Araçatuba para falar sobre criminologia e espiritismo, o livro dele, né? Num congresso, do primeiro encontro paulista de delegados de polícia espíritas, que foi realizado em Araçatuba por iniciativa nossa no ano de 1980. E ele se hospedou em nossa residência, inclusive, ele e a esposa. Então foi muito importante esse contato que nós tivemos com Deolinda Amorim. Seu César Perry, ainda sobre Deolinda Amorim, ele fundou com Herculano Pires a famosa ABRAGE, não é? Associação Brasileira dos Jornalistas Espíritas, não é? De tão grata memória. Seu César, uma pergunta aproveitando, não é, a sua história no Espiritismo. Hoje a gente não tem mais a ABRAGE, a gente tem a ABRADE, né? Associação Brasileira dos Divulgadores Espíritas, né? Mas, seu César, a boca pequena no movimento espírita, a gente lamenta muito. A Brage talvez teve uma importância muito maior e mais atuante do que seja a Brade hoje em dia. Como é que você ouviu essa substituição aí das siglas? Veja, nós conhecemos Deolinda Amorim. Estivemos, inclusive, visitando o Instituto de Cultura Espírita do Brasil, que ele era um dos responsáveis no Rio de Janeiro e um dos expositores, no centro da cidade do Rio de Janeiro. E naquela época ele já havia também fundado a Abrage. E a Abrage teve uma expressão muito significativa no movimento espírita brasileiro, porque ela reuniu jornalistas que eram espíritas, escritores que eram espíritas e que eram muito expressivos, né? Autores de obras, de artigos, muito lidos, né, pelo movimento espírita brasileiro. Então, teve um papel marcante, um papel significativo. Algum tempo depois, a Abrage, ela foi substituída pela Abrade, né? Que passou a ser, então, reunindo os divulgadores do Espiritismo. E nós chegamos a participar de algum desses congressos, né? Em Salvador, em São Paulo, né? E realmente houve uma mudança. Agora, a pergunta que você me faz é que no começo, a Abrage, na sua fundação, ela contou com grandes intelectuais e pessoas, lideranças espíritas voltadas à literatura, né? Então é por isso que ela se tornou muito conhecida naquela oportunidade. Seu César Perry, outro grande nome que eu vou pedir para o senhor falar da sua relação de amizade com ele é o grande orador Newton Boechat. Tá? Então, seu César, como é que foi essa relação, essa amizade com o Boechat? Bom, Newton Boechat nós conhecemos bem antes. Em abril do ano de 1965, foi realizada em Marília a primeira confraternização de Mocidades e Juventudes Espíritas do Brasil, a CONGEB, a primeira e única, né, de nível nacional, assim, tão expressivo. E o Newton Boechat era um dos expositores, junto com Divaldo Pereira Franco, e outros companheiros. E nós temos, inclusive, um livrinho, Opinião Espírita, recém-lançado na oportunidade, onde nós coletamos autógrafos de todos eles, inclusive do Newton Boechat. Mas foi no Rio de Janeiro, em função da amizade e contatos continuados que Altivo Panfiro tinha com Newton Boechat, que nós o visitamos até no local de trabalho dele, no centro da cidade do Rio de Janeiro, né? Nós estivemos passando por lá e encontramos depois em alguns eventos no Rio de Janeiro. E o levamos a Araçatuba, né? Na época residíamos na cidade do interior de São Paulo, e ele promoveu várias palestras em Araçatuba marcantes, inesquecíveis, e se hospedou em nossa residência, né? Com a Célia. Seu César, outra pergunta só sobre Boechat, que não é da minha geração. Tá?
eu não tenho nem imagens do Boechat palestrando. Existem alguns áudios, né, de fragmentos de palestra dele. Mas a gente sabe, a gente conheceu, né, Reinaldo Leite, né, o querido Divaldo, Raul Teixeira. Seu César, o senhor categoriza o Newton Boechat também como um dos maiores oradores que esse país já teve? Sem dúvida. Foi naquele momento marcante, né, dos anos 1960, 70 e até meados de 1980, né, quando ele desencarnou no final dos anos 1980. Ele era um grande orador, muito significativo, muito doutrinário, excelente memória. Então, ele marcou, sim, a história da oratória espírita no Brasil. Agora, essa que dispensa palavras e maiores apresentações, né? Todo mundo conhece. Seu César, como é que foi o seu contato, o seu relacionamento com a grande dama da mediunidade no Brasil, Dona Ivone do Amaral Pereira? Veja bem, o nosso amigo do Rio de Janeiro, Altivo Panfiro, era muito fraterno e valorizava, visitava lideranças espíritas do Rio. E no caso de Ivone do Amaral Pereira, a sobrinha dela, casada, frequentava e era evangelizadora do Centro Espírita Leon Denis, que nós já conhecíamos. E numa das visitas que nós fizemos ao Rio, sempre em contato, aproveitando o contato com o altivo Panfiro, ele agendou e no mês de janeiro de 1977, eu e a nossa esposa Célia estivemos na residência da irmã de Ivone Pereira, que residia no bairro da Piedade. A Ivone nos recebeu de uma forma fraterna, atenciosa, conversou durante 2 horas conosco, contou uma porção de episódios da vida dela, das suas lutas, e fez referência, inclusive, aos contatos que ela mantinha em Esperanto, até com um jovem engenheiro, né, da cidade de Varsóvia, na Polônia, e dos contatos espirituais anteriores, né, que ela havia tido com esse jovem. Agora, tudo isso ela só tornou público 2 anos depois, em 1979, ela publicou um artigo na revista Reformador usando o pseudônimo que ela adotava, de Frederico Francisco. Então, foi um momento assim histórico esse encontro nosso com Ivone Pereira. Me diga uma coisa, esse personagem da Polônia, que ela trocou cartas, é aquele Roberto de Canalerras, que foi o personagem Luiz de Narbonne da sua obra Nas Voragens do Pecado, é o mesmo? Sim, é o mesmo. E é por isso que ela não quis recebê-lo na visita que ele fez ao Rio de Janeiro, porque eles trocavam correspondências em Esperanto, né? E como ele queria vir ao Rio, e queria visitá-la, ela não o recebeu. Deu uma desculpa que não estaria no Rio, porque ela achou que não seria oportuno ela rever esse personagem que teve muita relação com ela na vida anterior. Essa foi uma característica da vida recente de Ivone do Amaral Pereira, de muita renúncia. E então ela procurou dar foco, priorizar todo um trabalho dela para superar quaisquer dificuldades, impasses ou problemas que ela passou em vidas anteriores. Seu César, que mulher extraordinária, né? Essa vinda do rapaz ao Brasil, ela já tinha uma certa idade, não é? Quer dizer Já, que qualquer aproximação no sentido do amor humano não cabia, era não, inconveniente, né, seu César? ela julgou que seria inconveniente. Meu Deus. Seu César, vamos lá. Sim, ainda sobre Ivone, as pessoas dizem que ela era muito rígida, não só com a sua mediunidade, né? Mas com o que saía de publicações no movimento espírita. Ivone era daquela da pureza doutrinária mesmo, tinha essa rigidez, seu César. Era muito rígida, sim. Mantinha uma reverência muito grande pela obra de Kardec, pela obra de Leon Denis, e ela fazia questão
nos momentos que ele ainda visitava centros para fazer palestras, ou nos seus diálogos, nos seus contatos, de deixar sempre marcante essa sua posição rígida e fiel à obra de Kardec. Seu César, agora vamos para outra dama também, que tem um trabalho significativo no movimento espírita, né? Como foi sua amizade com Dona Maria Cecília Paiva? Olha, essa foi uma amizade assim, passageira, rápida, porque o altivo, como eu disse, ele tinha contato com muita gente, né? E houve um momento em que ele não era muito ligado à Federação Espírita Brasileira, não. Pelo contrário, tinha até algumas resistências e algumas críticas. Mas ele mantinha amizade, na época, com o presidente da FEB, que era o Francisco Thyssen. E o Francisco Thyssen, considerando a liderança do altivo, sua respeitabilidade doutrinária e mediúnica, o convidou para que ele participasse também da reunião do chamado Grupo Ismael, que se reunia na sede da Federação Espírita Brasileira em Rio de Janeiro, atualmente a sede histórica. E um dia que nós estávamos no Rio, coincidindo o dia da reunião, ele solicitou autorização, né, e foi autorizado que eu fosse junto com o altivo. E foi nesse momento que lá estava a Maria Cecília Paiva, já idosa, né? E foi o momento que nós a conhecemos. Ela deixou um trabalho significativo na área da evangelização infantil, né, seu César? Sim, ela fez um trabalho notável junto à FEB, na época nascente, né, de evangelização da infância, assim, em termos nacionais, vamos assim dizer, nos anos 1950, 1960 e parte de 1970. Então, César, para encerrar esse grupo de almas, né, que o senhor entreteu relação através do altivo, fale-nos da figura que o senhor já conhecia, mas ele era do Centro Espírita Leão Denis, José Jorge. Sim, o José Jorge, nós também o conhecemos nos tempos das reuniões, grandes confraternizações de mocidades espíritas, como a Nacional, a Congeb, que nós falamos de 1965 lá em Marília. Ele era um dos convidados, né? Continuadamente chamado para falar nesses eventos de jovens. Falava muito sobre evangelho, era a tônica da mensagem dele, e ele era sempre lembrado. Visitou aí o Brasil inteiro, até fundando federações estaduais, né? Então nós já tínhamos uma amizade com o José Jorge, e lá ele era um dos colaboradores, né, do Centro Espírita Leão Denis. Então, muitas vezes que nós fomos a esse centro no Rio, nós o encontramos no sábado lá. E José Jorge foi a nosso convite inúmeras vezes a Araçatuba, sendo hospedado também em nossa residência. Ele era muito atencioso. Até ele fez uma poesia em homenagem ao nascimento do nosso primeiro filho, Daniel. Então vejam que é uma característica, né? Essa de um grande lidador e divulgador do espiritismo no Brasil, que foi José Jorge. Me diga uma coisa, o José Jorge, ele se destacou também porque ele era escritor através de uma obra que teve uma importância muito grande, pelo menos aqui no Nordeste do Brasil, na minha geração. Minha geração toda leu uma obra Perispírito. Era o mesmo José Jorge, né, o autor da obra? Sim, é o mesmo. Antes dele escrever esse livro, ele ficou também muito conhecido no movimento espírita brasileiro nos anos 1960, começo dos anos 1970, porque ele que organizava uma folhinha espírita. Ou seja, ele publicava uma folhinha do ano, né, com o calendário, mas marcando também vultos e episódios do movimento espírita. Ele se tornou muito conhecido na época também por causa da chamada folhinha espírita. Seu César, aí vamos lá. O CELD foi responsável também por editar um catálogo de César Pérez de Carvalho. Que catálogo foi esse, seu César? Vejam,
Todas as vezes que nós íamos ao Rio de Janeiro, algumas vezes ao ano, né, em funções familiares e doutrinárias, o Altivo agendava uma palestra nossa na reunião pública do sábado, onde falávamos sobre o Livro dos Espíritos. Mas acontece que a gente tinha uma experiência já de exposições sobre o Livro dos Espíritos, desde a instituição Nosso Lar e Centro Espírita Luz e Fraternidade de Araçatuba. Então, quando nós começamos a, a falar no Leão Denis sobre o Livro dos Espíritos, a gente tinha uma experiência de 10 anos de exposições e citávamos obras, né, na relação aí com cada pergunta. E aí o Altivo resolveu perguntar onde é que a gente tinha tudo isso. Eu falei, olha, eu tenho anotações. Todas as perguntas e respostas do Livro dos Espíritos, eu anoto qual livro que existia que fazia comentários sobre aquela pergunta e resposta. Aí ele falou: Ah, então eu poderia publicar isso. Então eu encaminhei e ele publicou comentários sobre o Livro dos Espíritos e que tinha então uma relação, até 1978, né, dos livros que comentavam questões dessa obra básica de Kardec. Isso foi muito divulgado na época. Foi inclusive citado, né, pela revista Presença Espírita, né, da editora Leal, do Divaldo, em Salvador. Seu César Perry, o altivo Panfiro também era possuidor da mediunidade, né? Então, eu queria lhe perguntar, porque eu não sabia, antes de ler suas memórias, seu César Perry, pelas faculdades medianímicas do altivo Panfiro, se manifestava a entidade Dr. Fritz, também, seu César? Sim, era o Dr. Fritz, o médico alemão, que se manifestava, muitas vezes com manifestações públicas de psicofonia, ao final das reuniões de sábado, né? Lá no Centro Espírita Leão Denis. Esse espírito, ele dava também orientações para as pessoas que procuravam altivo, porque preliminarmente à reunião, enquanto estavam ocorrendo vários grupos de estudos, né, lá no Centro Leão Denis, o altivo ficava dando atendimento às pessoas numa salinha. E lá ele dava orientações de vida e de saúde para as pessoas que o procuravam. E um dos principais orientadores era o Dr. Fritz. Então, e depois, muitas vezes, se manifestava pela psicofonia, por intermédio do altivo, na reunião pública de sábado à tarde. Foi assim que nós tivemos contato, né, com o Dr. Fritz pelo altivo Panfiro. Mas não realizava cirurgias, já, seu César? Não, 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 era apenas orientações. Eu não vou mentir para o senhor, eu tinha uma certa resistência à figura do espírito Dr. Fritz. Mas me reposicionando através de uma conversa que eu tive com o senhor César, o altivo deu crédito de que realmente era um espírito sério, não é, senhor César, o Sim. Dr. Fritz? Assim eu conheci durante anos, né, nos meus contatos com Altivo Panfiro no Rio de Janeiro, eu digo, e no em Araçatuba, né, que ele foi muitas vezes, mas quando já morava em São Paulo, ele também esteve em São Paulo. Então, durante 30 anos, nós tivemos contato com o Altivo Panfiro. Então, as manifestações do Dr. Fritz, por intermédio dele, eram sérias e o Altivo era um médium muito respeitado, né, e muito cuidadoso. E também, seu César, é porque eu sou aqui de Recife, Pernambuco. Eu acho que o senhor tem conhecimento. Um dos médicos do Dr. Fritz foi o Dr. Edson Queiroz, que terminou a sua existência sendo assassinado. Então, foi muito impactante. Mas, seu César, a vida pessoal do médium diz respeito ao médium, não ao espírito. Né? O espírito não é responsável por lances da vida material do médium, né, seu César? Eu não conhecia esse médium Edson, mas sabia, né, de todos os fatos, acompanhava pela imprensa. No caso de Altivo, ele adotava e seguia, inclusive, as orientações doutrinárias, morais do Dr. Fritz. Então, essa foi a realidade que eu conheci.
Bom, seu César, suas idas frequentes ao Rio de Janeiro. Agora vamos para as recíprocas, né? Para as recíprocas, que também o altivo Panfiro ia constantemente a Araçatuba, na sua casa de Dona Célia, também na residência de sua mãe. Como é que foram essas visitas de altivo, né? E conte-nos algo sobre isso. Então, nas idas do Altivo a Araçatuba, nós éramos, na época, presidente da União Municipal Espírita de Araçatuba, que era um órgão da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. E lá nós promovíamos jornadas sobre mediunidade, depois confraternização de espíritas da Alta Noroeste, a partir da segunda metade dos anos 1970. E o Altivo foi muitas vezes convidado nosso para fazer exposição nesses eventos. Mas, independente disso, em outras oportunidades, ele foi para fazer palestras em Araçatuba e nós agendávamos também um roteiro pela região. E ele era muito bem recebido, muito valorizado, não só pelos espíritas de Araçatuba, como da região também. E ele levava companheiros, né? Ele ia de carro, eh, que davam apoio e que gostavam de conhecer o movimento espírita. Era o caso da Dona Maria Aparecida, porque ela e o marido eram grandes apoiadores e colaboradores diretos de Altivo no Leão Denis, o João Aparecido e o César Simões. Esses dois últimos continuam atuando num centro espírita no bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro. Seu César, o altivo Panfiro era uma pessoa muito carismática, né? Como o senhor se referiu, afetuosa, né? Carinhosa, Sim. profundo conhecedor da doutrina espírita e também como médium, que o senhor falou aí nas orientações. Me diga uma coisa, ele estava sempre acompanhado de um séquito de pessoas que buscavam esclarecimento dele, né? Ele esclarecia muito Sim, as pessoas, né, seu César? exatamente. Ele era muito atencioso, não é? E gostava de conversar, de trocar ideias, era uma característica dele. Então ele criava um grande hall, né, de amizades e de simpatizantes. A gente está se aproximando para o final, seu César, mais de 30 anos de amizade, né? E chega o momento que o canto do cisne, né? A gente precisa dançar essa música, né, da despedida. O querido altivo Panfiro adquire o câncer linfático, seu César. Quando foi a última vez que vocês se encontraram? Ele já estava doente, seu César? Sim. Aliás, eu não fiz referência, mas eu gostaria de registrar. Altivo esteve algumas vezes em Nova York, viu? Atendendo a convites espíritas brasileiros radicados em Nova York, nos Estados Unidos. A última vez que nós estivemos com Altivo foi durante a 17ª Confraternização Espírita do Estado do Rio de Janeiro, que aconteceu de 9 a 11 de dezembro do ano de 2005, um grande evento no Rio de Janeiro, e o Altivo estava desenvolvendo ali uma atividade doutrinária relacionada com mediunidade. Mas ele já estava enfermo, né? Já era visível o tratamento que ele estava fazendo para debelar o câncer linfático. Essa foi a última vez que nós estivemos com ele. E ele veio a desencarnar 2 meses depois, né, em fevereiro do ano de 2006. Então, nós temos essas lembranças muito expressivas, né, relacionadas com a amizade de Altivo Panfiro. Seu César, uma última pergunta, né, para coroar esse programa da noite de hoje. Ultimamente a gente está vendo muito, acho que o desencarne do Divaldo, né? O pessoal batendo muito, só se fala nisso, seu César, né? Cuidado com a idolatria, idolatria, idolatria. Claro que a gente deve ter cuidado com a idolatria. Mas, seu César, vamos para o outro lado da linha, né? O senhor acha que essas figuras, né, honoráveis, como na noite de hoje a gente viu o altivo Panfiro, né? Essas pessoas são dignas, precisam ser reverenciadas e digo mais, já a gente rememorar lances da vida dessas pessoas, como a gente fez aqui na noite de hoje.
Olha, sem dúvida. Então, nós temos que separar a idolatria, que infelizmente existe em várias faixas do movimento espírita brasileiro. Isso é uma reminiscência, vamos assim dizer, de vivências, de experiências junto à Igreja Católica, né? De espíritas que são espíritas aí agora pela primeira vez e trazem muito nítida aquela experiência do passado. Tirando de lado essa história da idolatria, nós temos sim que valorizar os nossos ascendentes, valorizar os nossos vultos do movimento espírita, porque nós aprendemos com eles. Então, é uma questão que sempre nos interessou é de valorizar informações biográficas, experiências de vida, as obras, né, desses vultos que assinalaram momentos marcantes do movimento espírita e que contribuíram, né, para a consolidação, para o desenvolvimento do movimento espírita. Então, é nessa tônica que nós temos sim que valorizar os nossos vultos. Bom, seu César Pérez, então eu peço encarecidamente para o senhor fazer a oração final. Sem dúvida. Vamos então, agora, meus amigos, ao encerrarmos esse programa, procurarmos o contato com os nossos espíritos orientadores, familiares, amigos, para que, ao encerrarmos esse encontro, possamos contar com momentos de paz, momentos de refazimento das nossas energias, nossos lares, onde nós estivermos, mas expressarmos também o nosso pensamento de respeito, de gratidão a esse vulto altivo Panfiro, que foi lembrado no dia de hoje. Assim, pedimos a Jesus e aos seus mensageiros que ampare a cada um de nós em nossos lares, hoje e sempre. E que assim seja. Bem, meus queridos amigos e irmãos, mês que vem estaremos aqui para mais um programaço Memórias e Reflexões. Dedico esse programa à minha mãe Eva, espírito amado que habita o plano espiritual. Seu César, me diga uma coisa, como é que está o clima aí em São Paulo? Qual é a temperatura nesse momento aí em São Paulo? O clima está em São Paulo, está do jeito que eu gosto, bem friozinho. Qual a temperatura, seu César? Hoje de manhã estava 13 graus a temperatura, mas a sensação térmica uns 3 graus para baixo. Bom, então, diante do exposto pelo senhor, o senhor, quando esteve aqui, o senhor trouxe muita chuva, viu? Eu queria lhe dizer que o efeito PR já passou aqui por Recife, viu? Temperatura está normal. Como o senhor gosta de chuva, de frio, fique com frio, viu? Eu Tá sou bom, calorento, né? é isso aí. Um abraço, viu, seu César? Tudo de bom. Um abraço.